Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de, ao completar 10 anos, todas as pessoas recebem a bênção da deusa, que irá definir a sua classe e a facilidade com que aprenderá as habilidades. Ariel é filho dos lendários aventureiros Leon, o rei da magia, e Farah, princesa das lâminas, carregando uma forte expectativa de herdar uma classe e habilidades, né, acima da média. Entretanto, ao passar pelo ritual de bênção, Ariel descobre que não recebeu nenhuma classe e que habilidades de alto nível serão quase impossíveis de aprender. E estou falando desse anime que, pra mim, é um dos melhores animes que eu tô assistindo, né, que o cara demonstra força mesmo sem ter uma classe. Que é o herói sem classe. Quem precisa de habilidade? Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, né? Nesse episódio nós vemos que todos estavam comemorando a vitória deles no campeonato, pois o Ariel sozinho, ele tinha enfrentado 8 aventureiros de rank A de uma guilda que estava sempre em segundo lugar na época que eles eram boladões, né? O Dragon Fang era boladão, né? Ela era boladão, tinha uma guilda que estava sempre em primeiro lugar, só que com a queda, com a saída da Rainha das Lâminas, né, com a Princesa das Lâminas, no caso seria a mãe do Ariel, e com a queda do líder da guilda ali, ele achou que poderia subir, só que com o aparecimento do filho da Rainha das Lâminas, da Princesa das Lâminas, da Deusa das Lâminas, ele, ele tinha perdido esse posto novamente por conta desse cara, né? A Lilia, ela estava tentando dar em cima do Ariel, né? Porque ele era muito forte, apesar de não ter nenhuma classe, ele ainda era muito forte. E ele fala que o tipo de mulher dele, que o tipo de pessoa, né? O tipo dele eram mulheres como a Raina, né? Mulheres assim fortes, com aquela pegada um pouco mais pesada, entendeu? E a Lilia, vendo que ela não sabe usar as armas que tem, que é a sedução, o corpo dela, literalmente, o corpo dela era magnífico, né? Porque desde pequena ela cresceu os peitos e tudo mais. Então, ela decide tentar investir, né, no Ariel. Mas o Ariel pede para Raina fazer uma massagem nele. Só que a massagem, na verdade, era treinar ele para que ele aprendesse uma nova habilidade. E para isso ele precisava apanhar um pouco. E ali eles estavam fazendo muito barulho, né? E o pai da Lilia acaba aparecendo, né? Ele estava bêbado, cheirando a cachaça e tudo mais. E o Ariel joga na cara que ele é somente um bêbado, que ele desistiu, que ele ainda poderia lutar como um espadachim com um braço só. Por quê? Porque ele tinha perdido o outro, né? Ele usava o estilo Nitoyu, né? Só que como ele tinha perdido o outro braço, né? Ele tinha perdido um dos braços, o outro ainda estava ativo, ou seja, ele ainda poderia lutar. Tá aí o Sasuke, um exemplo, cara. O cara lutou contra o Naruto, perdeu um braço, não quis as células do Hashirama e lutou com uma espada só durante todo o tempo da vida dele. Lutou com uma mão só, né? O cara fazia jutsu com uma mão só, o exemplo perfeito de uma pessoa que luta com uma mão só, né? E ele acaba partindo, né, para cima, dizendo que não teria como continuar a ser um espadachim no estilo Nitoryu. E mesmo fraco por conta dele ter perdido nos seus braços, ele continua um pouco forte, né? Ele continua com uma força que ele tinha antes. E Araina acaba falando que se ele quiser ficar mais forte, ele poderia, no caso o Ariel, ele poderia ir para a masmorra, né? Porque ali era como se fosse um teste, aquela masmorra. Você enfrentava monstros e cada andar iria aumentar um pouco o seu nível, né? Mas que ele poderia ir para a masmorra, ali ele acaba entregando uma certidão de casamento para o Ariel e ele acaba rasgando, por quê? Porque ia ter uma competição no qual Araina iria participar. E ele queria entrar, só que ela ia entregar o formulário daquele campeonato e acaba entregando uma certidão de casamento. Ele tinha percebido de início e simplesmente rasga.
né? E no dia seguinte ela tenta acordar ele com um beijo. No caso, a Lily acaba tentando acordar ela com um beijo. Só que ele tinha sentido a presença dela e pega sua coberta e amarra ela ali na cabeceira da cama, né? E vai atrás da ajuda da Raina, mas para tentar tirar aquele estorvo do seu quarto. E acaba vendo que ela estava dormindo. Mas o pai da Lily já tinha aparecido ali para ajudar ela a sair dali. E eles vão para as masmorras junto, né? E elas explicam pro Ariel como funciona o círculo mágico de teleporte, que manda eles para o andar onde eles normalmente, onde eles pararam, né? Eles lutam até um certo andar e voltam para casa. E ali, e como o próprio Ariel era novato, né? Ele não tinha entrado na masmorra ainda, então por conta disso eles acabam indo pro primeiro andar para eles mostrarem como que era, para mostrar como funciona e tudo mais. Só que o líder daquela guilda que tinha perdido pro Ariel lá naquele campeonatinho, ele tinha ficado muito bravo, né? Ele tinha ficado muito bravo e fez uma armadilha para que eles morressem, né? Ali dentro da masmorra, porque ele estava vigiando os três ali. Mas até o cara que tinha sido feito de trouxa para tentar trazer o Ariel e os outros para dentro de uma sala que iria teleportá-los para um lugar um pouco mais complicado, onde apareceria uma pessoa que estaria na classificação de Deus da espada, né? O Ariel, por ter treinado com a sua mãe, que era a deusa da lâmina e tudo mais, ele, né, a deusa da espada e tudo mais, ele simplesmente derrota, né, né, sem nenhuma dificuldade, né? E aí, quando eles voltam para casa, né, esse cara, ele acaba ficando muito bravo ao ver que eles estavam vivos, né? E algo ruim iria se apossar dessa raiva dele. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek. E eu esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando aí, dando like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato, e sayonara.